Vamos conversar hoje em como aumentar as nossas vendas e aumentar a nossa lucratividade do pet. Beleza? Eu sou Sandra Bellato, eu sou empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há mais de 23 anos. O que nós temos que conversar hoje? Como aumentar as nossas vendas? Primeiro, para aumentar as nossas vendas, nós precisamos ter comunicação com as pessoas. Nós precisamos ensinar as pessoas qual é a importância na vida delas dos nossos produtos. Por que utilizar a minha ração e não aquela que encontra fácil no mercado? Você sabe qual é a diferença de uma e da outra? Pois é, isso a gente precisa saber. A gente precisa saber que a proteína dali é uma proteína de muito mais fácil absorção. Então, o animal vai aproveitar muito mais a proteína de uma ração premium e super premium do que de uma ração de mercado qualquer. Por que precisa comprar os petiscos que nós temos e não aqueles que você encontra fácil em qualquer lugar? Porque os nutrientes são diferentes, porque melhora a qualidade de vida do animal. Por que comprar uma caminha comigo e não comprar uma caminha em qualquer lugar? Qual é a importância da caminha? E caminha é de fibra, não junta tanto ácaro, então pode diminuir o risco de coceiras, alergias e problemas respiratórios no animal. Porque a caminha, você tem que trocar a caminha a cada 3 anos por causa da contaminação na caminha. Você ensina ao tutor. Por que comprar uma escadinha para o cachorro poder subir na cama? Por que comprar o adubo que eu vendo para colocar nas plantas? Você precisa conhecer os seus produtos. Por que colocar uma plaquinha de identificação no animal? Quais são os riscos dele fugir? É muito mais fácil a pessoa poder devolver se o seu animal foge, ele estando com uma plaquinha de identificação do que ele estando sem nada. Então, qual é a importância da plaquinha de identificação? Cada animal que chega para tomar banho, comenta sobre isso. Olha, se ele foge, um dia alguém deixa a porta aberta, portão aberto. A gente não quer que ocorra isso. Mas as fugas ocorrem em questões de acidentes. Então, assim, se a gente pudesse evitar, evitaria, mas os animais fogem. Então, fugiu. Se tem a plaquinha de identificação, é infinitamente mais fácil desse animal ser devolvido. Que mais? Por que usar um banho seco? Por que usar o tapete higiênico e não um papel qualquer? Por que dar um petisco que cuida da articulação? Você conhecendo os seus produtos, você ensina os seus clientes a utilizarem esses produtos. Presta atenção no que eu estou dizendo, é sobre tudo. Cama. Qual a importância da caixa de transporte? É lei, os animais não podem vir soltos dentro do carro. É claro que a lei também permite o cinto de segurança. Mas sabia que o cinto de segurança tem que ser um cinto de segurança muito seguro? Porque eu já ouvi vários relatos de pessoas que sofreram um acidente de carro e o cinto soltou. Ele não era um cinto de qualidade. Ele não protegeu o animal. Ele simplesmente cumpriu a lei porque o animal tinha que estar pronto. Mas proteção ao animal, a caixinha dá uma proteção muito maior. Semana passada, eu conversei com uma amiga que sofreu um acidente de carro, tá? Gravíssimo, assim, o acidente. E a cachorra dela só foi salva porque, assim, muito rapidamente, ela conseguiu levar um veterinário, tá? E esse veterinário conseguiu diagnosticar uma ruptura de baço e fizeram cirurgia muito rápido, senão ela teria perdido o animal dela, porque o cinto arrebentou. Então, olha a vantagem da caixinha. Quem tem gato, gente, tem gato, tem que fazer teste de FIV e FeLV para ver se é positivo ou negativo e tem que ter uma caixinha de transporte. Qual é a melhor caixinha de transporte para o gato? São aquelas que abrem por cima, porque é difícil. Se o gato é brabo, tu não pode nem colocar a mão dentro da caixinha para puxar ele. E mesmo se ele for manso, você colocar e puxar ele da caixinha, ele já pode sair dali mais estressado. Se a caixinha abre por cima, você abriu a tampinha, você consegue pegar ele com mais facilidade, com uma cobertinha, com toda a segurança. Se é para uma consulta, ele não precisa nem tirar, às vezes, o gato de dentro da caixinha de transporte. Para viagem, tira a caixinha por cima, coloca a coberta no gatinho, pode fechar a caixinha novamente. Então, a praticidade para o gato de uma caixinha que abre por cima. Quantas pessoas já ensinaram isso para o dono de um gato?
Se você disser que você vai estressar menos o gato, que vai ser muito mais fácil o manuseio, o dono do gato vai preferir a caixinha que abre por cima e vai comprar contigo, porque ele nem sabe se no outro pet shop vai ter uma caixinha que abre por cima. Sabe esses detalhes? Por que eu deveria comprar ração contigo e não comprar ração no mercado? Qual que é a diferença? Ah, são os nutrientes. Ah, é a qualidade. Ah, é o prazo de validade. Quais são os seus diferenciais? Cada pet shop vai ter as suas características, as suas particularidades. O seu cliente fiel, ele vai comprar e ser fiel, né, a você por você, pela sua personalidade, pela sua vontade de ajudar. É você que vai fazer com que este cliente se fidelize. Então você precisa falar, você precisa treinar a sua equipe para ela saber ensinar os clientes a como utilizar cada produto que você tem ali. Cada produtinho que você tem ali. Isto é importante de ser feito. A outra coisa importantíssima para você poder aumentar essa quantidade de vendas é você ter um preço competitivo, né? Dentro do MPL eu ensino a fazer a precificação correta. A precificação correta, a precificação ideal, ela é feita em cima do preço de custo da mercadoria, né? Alguns custos variáveis, como são impostos, maquininhas de cartão, o lucro que você deseja e o custo fixo. Cada mercadoria precisa pagar um pouquinho do seu custo fixo, que é o aluguel, o salário dos funcionários, o contador, entre material de papelaria, tudo que não está relacionado com a venda. Entendeu? Então, cada coisinha pode ser uma bolinha para cachorro. Vai ter uma parte que é para pagar o custo da bolinha, uma parte que é para pagar esses impostos, maquininha de cartão e etc. Uma parte vai para pagar seu aluguel, seu contador, e daí tem uma partezinha que precisa ser o lucro. Aí a gente tem o preço de venda, tá? Só que às vezes, quando você coloca tudo isso, o teu preço de venda fica muito fora do mercado. Só que você precisa saber qual seria o seu custo. Do tipo, eu preciso vender a bolinha a R$ 25, mas todo o mercado está vendendo essa bolinha em torno de 10. Então eu vou vender o meu de 10 também. Não vai dar certo. Por quê? Porque você não vai conseguir pagar o seu preço, o seu custo fixo. Quem vai pagar o teu aluguel no final do mês? Existem duas possibilidades de pagamento da sua conta. Ou o seu cliente paga, ou você paga. Então, ou você coloca os seus custos dentro do preço das mercadorias, ou você vai ter que pagar do seu bolso, ou tirando seu lucro, ou às vezes tirando do seu prolabore ainda para pagar. Do tipo, eu pego um prolabore para mim de R$ 3.000, mas quando dá ali no dia 20, acabou o dinheiro da empresa, não tem mais como pagar os impostos, eu começo a pegar desses meus R$ 3.000 para começar a pagar por conta da empresa. Não existe outras possibilidades. Então, você precisa saber colocar o preço nisso. Agora, eu teria que vender a bolinha a R$ 25. Tá todo mundo vendendo a 10. Preciso tomar uma decisão. Ou eu vou ter que diminuir os meus custos fixos, né? Cortar coisa. Olha lá, quanto é que eu tô pagando de internet? Tô pagando 300 pila. Tem internet por 99. Corta os 300 e põe para 99. Começa a olhar cada um dos seus custos para você tentar cortar esses custos. Ou você pode aumentar o número de vendas. Em vez de você tentar se esforçar para vender 5 bolinhas, você pode vender 15. Por quê? Porque a quantidade do que essa bolinha tinha que pagar do custo fixo, você vai, em vez de dividir em 5 bolinhas, você vai dividir em 15. Então, esse custo vai ficar menorzinho. Então, você vai conseguir vender mais barato. Às vezes, você não vai conseguir trabalhar com uma mercadoria. O seu custo fixo, o que você precisa arcar para manter a sua empresa, não vai bater no preço da concorrência. Só que você precisa saber destas coisas para tomar as decisões assertivas. Porque como saber o que fazer? De repente você vai lá calcular o custo do seu banho, né? E você vai ter que vender um banho a R$ 70. Mas na sua região tá todo mundo fazendo um banho a 40. Opa, peraí. Ou eu vou ter que aumentar o número de banhos que eu dou, ou eu vou ter que reduzir os meus custos, né? Então, você precisa tomar decisões. Ou você vai ter um baita de um diferencial
e vai manter o preço do seu banho a R$ 70, enquanto a maioria das pessoas está fazendo a 40. Mas para você conseguir isso, tu tem que ter um diferencial. Olha que é quase o dobro do preço. Por quê? Porque se você manter muito fora do preço, o teu movimento pode cair. E daí quanto mais cai o teu movimento, mais tempo você demora para alcançar o seu ponto de equilíbrio, que é quando você paga todo o teu custo fixo. Tá, com esse movimento eu consegui pagar meu aluguel, consegui pagar os funcionários, já entrou dinheiro suficiente para isso, meu mês já está mais tranquilo. Alguém aí sabe calcular o seu ponto de equilíbrio? Vocês sabem quanto vocês precisam faturar para cobrir todas as despesas? Sem lucro. Ponto de equilíbrio é o faturamento que você precisa para cobrir todos os teus custos. Vocês sabem calcular o ponto de equilíbrio? Isso é importante, gente. Por quê? Políticas de desconto devem ser feitas com base no nosso ponto de equilíbrio. Então, a gente precisa saber fazer isso. Eu já tenho mais vídeos aqui no canal falando sobre ponto de equilíbrio, tá? A gente precisa saber calcular. E para isso, a gente precisa de organização financeira. Eu vou falar mais uma vez, organização financeira, né? Então, você tem que saber quais são todos os teus custos, saber calcular o custo real do teu funcionário, que não é o salário. É o salário, mais as férias dele referente àquele mês, 13º, fundo de garantia, multa de 50% quando vai mandar embora. Tudo isso tem que estar calculado no teu custo mensal, porque tudo isso ocorreu dentro do mês. Então, organização financeira vai fazer você aumentar os teus lucros. Por quê? Porque você vai tomar boas decisões, excelentes decisões. E nunca esqueça que você vende para o seu cliente. Então, o seu cliente tem que querer o que você tem. Você compraria os produtos da sua empresa? Por quê? É essa resposta que você tem que saber qual é. Quem é o seu cliente? Se você tiver que me descrever o cliente, do tipo assim, ó, a minha cliente é a Dona Maria, ela tem 40 anos, ela é casada, ela tem 2 filhos, ela se preocupa com a higiene do animal porque ele sobe na cama, porque ele sobe no sofá, então ela não quer que leve doença nenhuma para os filhos dela que ainda são pequenos, os filhos estudam em escola particular, ela frequenta um clube onde ela vai para a piscina ou ela viaja nos finais de semana para a praia. Quem é a sua cliente? Você já tem isso bem descrito, assim, ó, como uma pessoa. Qual é a idade do seu cliente? Ah, o meu cliente é um solteiro, são homens solteiros, sem filhos. Tá, se o seu público são homens, porque você tem um pet shop dentro de um negócio de golfe, por exemplo, né? Então, o seu público é homem de mais de 50 anos. Você precisa ter caminha da patrulha canina? Não. Você entendeu? Quem é o seu público? Ah, o meu público são mulheres separadas, filhos na escola pública, ela trabalha o dia inteiro e os filhos ficam com alguém para cuidar e o cachorro ganha comida de manhã e à noite. Você precisa saber quais são os costumes do teu público para você saber o que você precisa oferecer para eles. O meu público viaja muito com os animais. Então, caixa de transporte e cinto de segurança são coisas que eu tenho que ter. Porque o meu público viaja muito. Uma coisa que eu não tenho no meu pet shopping é casinha para cachorro. O meu público-alvo, ele não tem cachorro fora de casa. Ele tem um cachorro dentro de casa, dentro do apartamento. Ai, Sandra, mas daí você não atende ninguém que tem cachorro fora de casa? Atendo. Tem pessoas que têm pastor alemão, né? Mas não compensa eu ter 3 casinhas no meu pet shopping para que elas demorem 3, 4 anos para vender. Porque não é o meu público-alvo. Agora, caminhas. Caminhas com strass, caminhas com lacinho, caminha que vem com chaveiro, caminha forrada de borracha embaixo. Por quê? Eu moro numa cidade fria. Nós temos frio na minha cidade de abril a outubro.
Até o final de setembro tá frio. O que acontece no frio com as caminhas que elas são plásticas embaixo? Ela sua, ela molha e a caminha fica gelada. Então, para mim, é interessante que a caminha tenha uma borracha embaixo. Você está entendendo? Quando você entende o teu público-alvo, você começa a entender o que ele precisa. Talvez se você mora numa cidade quente, que é seca, em Brasília, eles não devem, em Brasília é seco, né? Não deve ter necessidade de ter uma caminha emborrachada embaixo. Talvez seja bom que seja mais levinho embaixo, um tecido fino, para pegar a friagem do chão para refrescar a caminha. E o seu público-alvo é diferente do meu. Ai, Sandra, o meu público é mais classe média baixa. Eles têm bastante cachorro que fica no terreno, no quintal. O cachorro sai para dar uma volta na rua e depois volta. Esse cachorro fica normalmente fora de casa. Precisa de uma casinha resistente. Você tem que ter casinha para vender. Você tem que saber qual é a qualidade de cada casinha. Por que tem um diferencial? Por que ele deve comprar a sua e não a outra? Você está entendendo? Meu público-alvo tem cachorro dentro de casa, tamanhos pequenos que pulam na cama. Quais são os problemas que esses cachorros desenvolvem? Problemas articulares, problemas de coluna. O que eu preciso ter dentro do meu pet shop e ensinar o meu público a utilizar? Petisco que contenham condroitina e glucosamina para melhorar as articulações, para diminuir o risco que esses animais pequenininhos que sobem desta cama, tenham problemas de coluna, de joelho, de bacia. Então tem petiscos com condroitina, ração com condroitina, suplemento de condroitina. Sandra, o meu público tem cachorro que anda na rua, sobe morro, desce morro. Esses cachorros têm musculatura forte, estão na rua. Eles vão ter problema de coluna? Até pode, mas a casuística é muito menor, porque ele tem força física. Vocês estão conseguindo entender qual é a importância de você saber quem é o seu público? Que nem sempre você vai vender no seu pet as mesmas coisas que eu vendo no meu. Porque eu vendo para o meu público. Você vai vender para o seu público. Então, o que eu quero hoje é que vocês peguem um papel e uma caneta e vocês descrevam quem é o seu principal público. E não se preocupe que você não vai dizer que você não vai atender mais as outras pessoas. Você vai atender e vai atender bem todas as pessoas que entrarem no seu pet shop. Todas você vai atender. Só que você tem que saber para quem que você tem que focar. Não adianta você querer abraçar o mundo, você não vai conseguir. Eu quero atender o público de classe A, B, C, D, E. Entendeu? Tu não vai conseguir. Por quê? Porque os ambientes são diferenciados, os produtos são diferentes, as necessidades são outras. Uma pessoa que trabalha, o seu público, ele trabalha 8 horas por dia? Sandra, 90% dos meus clientes são assalariados, né? Eles não têm uma empresa própria e eles trabalham 8 horas por dia. O que isso significa diretamente no seu pet shop? Que o seu pet shop não pode ficar aberto só 8 horas por dia. Porque provavelmente o cliente precisa levar o cachorro antes dele entrar no trabalho, pegar na hora que sair. Na tarde a mesma coisa, deixa um pouquinho mais cedo, pega um pouquinho mais tarde, porque ele vai fazer isso no intervalo de trabalho dele. Não, eu atendo 90% empresários que não tem hora de trabalho. Talvez você consiga ter um pet shopping que abre 8 horas. Eu tenho um pet shopping no shopping. Opa! De repente, final de semana aberto, né? Praça de alimentação de shopping cheia, todo mundo indo almoçar. E você lá com aquela monte de exposição de ratinhos, cachorrinhos, gatinhos, caminha, bolsinha no shopping. Talvez você não precise abrir a sua loja na segunda-feira, mas você tenha que abrir no domingo. A minha cidade morre no domingo, não tem ninguém. Não adianta eu abrir minha loja, não vou ter movimento. Antes do Covid, eu comecei a abrir a minha loja no sábado à tarde. E até tinha um movimento. Não era muito, mas eu não tinha funcionários. Como eu precisava estudar e gravar algumas aulas, fazer algumas coisas, o que eu fazia? Eu aproveitava para fazer isso no pet e mantinha ele com a porta aberta.
Porque daí eu aproveitava e fazia uma vendinha. Mas não compensaria, por exemplo, eu ter um funcionário que cobrisse esse horário do sábado à tarde. Porque tudo fecha na minha cidade. A maioria dos lugares fecha ao meio-dia. Então, assim, não tem movimento na rua. As pessoas saem do trabalho e conseguem ir para casa, almoçar em casa, voltar para o trabalho, levar as crianças na escola. A cidade é pequena. Qual é a realidade da tua cidade? E é assim que você aumenta a venda. Quando você para e diz, cara, o meu cliente precisa disso. Olha só, o meu cliente precisa trazer o cachorro ao meio-dia e 45. O que você vai fazer nas suas redes sociais? Galera, a partir de segunda-feira estaremos abertos no horário do almoço. Você pode trazer o seu cachorro ao meio-dia e meio, meio-dia e 45, uma hora, que nós já estaremos aqui prontos para te receber. Opa, esse pet shop é bem no caminho da onde eu trabalho e ele está aberto ao meio-dia, que é o horário que eu preciso. Em vez de fechar às 6, tu vai fechar às 7h30. Olha, eu trabalho até 6h30, eu consigo buscar o meu cachorro depois do serviço. Isso é uma necessidade para o seu público? Isso faz você aumentar suas vendas. Isso faz fidelizar o seu cliente. Isso faz ele parar de fazer pesquisa de preço. Isso faz você começar a ter mais lucro. É mais fácil a gente ter lucro com o nosso cliente fiel, aumentando o ticket médio dele. Então, tipo assim, o cliente que foi lá e fez o planinho de banho. Ele faz o planinho de banho, mas você ensina ele a usar um banho seco. Ah, é um Shih Tzu. O Shih Tzu tá vindo remelentinho pro banho tosa. Opa, ele precisa pôr um colírio nesse cachorro durante a semana, pelo menos 2 a 3 vezes por dia, para melhorar a lubrificação desse olho antes que esse cachorro venha desenvolver algum problema de olho. Ah, tem um cachorrinho ali que, olha, aquele ali é bem pequenininho. Conversa com o cliente. Ah, ele dorme em cima da cama, como é que ele sobe, como é que ele desce? Você tem escadinha? Ah, não tem escadinha. Olha, seria legal ter uma escadinha ou uma rampinha para ele. E como ele pula uma altura muito alta, porque os cães pulam uma altura quase o dobro, o triplo do tamanho deles, né? Um cachorro, um York, que vai pular em cima da cama, ele pulou 3 vezes a altura dele. É óbvio que ele vai forçar as articulações. Então, uma rampinha, uma escadinha, a condroitina, colocar um tapete para o piso na frente não ficar escorregadio. É isso aí. Aí quando você entende, né, o que o teu cliente precisa, fica mais fácil de você fazer a venda. Então, o que você vai fazer? Descrever o seu público-alvo. Isso não significa que você não atende as outras pessoas, mas descreva o seu público-alvo. Coloque quais são os problemas dele. Ah, o problema dele é que ele não tem tempo de escovar o cachorro. Opa, vamos ver quais soluções eu posso colocar para isso. Ele quer uma ração que não dê muito cheiro no cocô, porque quando ele chega em casa o cachorro já fez o cocô no tapetinho, né? Então tem que ser uma ração legal, tá? Então deixa eu ver se eu tenho isso. Ah, tapetinho higiênico, que é mais fácil de limpar do que colocar um jornal no chão. O que mais que o seu cliente precisa? Ele precisa de carrinho, porque eles gostam de passear com os cachorros no shopping no final de semana e um carrinho é super prático. Ele precisa de caixa de transporte, de cinto de segurança, de petiscos, de comedouros portáteis para ele poder ter dentro do carro, porque quando ele sai com o cachorro, ele fica o dia inteiro com o cachorro fora de casa. Identifique as necessidades do seu público-alvo e tenha uma organização financeira. Sabe aonde você pode baixar o teu custo. Às vezes, por exemplo, ração normalmente é um produto que a gente trabalha com uma margem pequenininha, né? A gente não pode sair muito do preço de mercado, certo? Então, a gente acaba trabalhando com uma margem menorzinha. Às vezes, você tem que pegar o que essa ração não está te ajudando com o custo fixo e colocar num produto que consiga te ajudar melhor. O importante é que você pague o seu custo fixo. Alguém vai ter que pagar. Você vai ter que pagar o seu aluguel todo mês, gente. Você vai ter que pagar o seu telefone, a internet, o material de papelaria, a impressora de cupom fiscal que tem que comprar. Tudo isso precisa ser pago. Conseguiram entender essa parte, gente? A importância de você saber quem é o seu público-alvo para você aumentar as suas vendas, para você não sair atirando para tudo que é lado. Qualquer cliente que entra ali, tu quer comprar uma escadinha para o cachorro subir na cama? Ah, eu tenho um São Bernardo, ele dorme lá fora na garagem. Ele não precisa de uma escadinha.
Os animais que você atende, o maior número deles são pequenos ou são grandes? São médios? São de pelos curtos, pelo longo? Você precisa ter rasqueadeiras para vender? Você precisa ter escova de pino? A escova de pino, ela não arrebenta tanto pelo, né? Então, um animal que você precisa mais fluffy, é mais interessante você utilizar a escova de pino. Você precisa? Você tem essa clientela? Sabe? É isso que você tem que saber. Por exemplo, vou comprar adesivos para o pessoal poder colocar no carro. Aí você vai lá e compra 30 adesivos de poodle. Você tem cliente poodle? Não, Sandra, eu só tenho clientes Spitz e Shih Tzu. Por que você comprou adesivo de poodle? Preste atenção em quem é que você atende. Quem é essa pessoa? É empresário, é salariado, é dona de casa, que é só do lar, que não trabalha, cuida dos filhos em casa? Quem é? O que ela precisa? O que encanta essa pessoa? Né? O que encanta ela? Roupinha. O teu público consome roupinha? Se consome, é maravilhoso. Como que se usa roupinha? Roupinha tem que ser colocada no cachorro, no frio. Vai ajudar o cachorro a ficar mais confortável com a temperatura. Não que ele não vá sentir frio porque tá com uma roupinha, porque isso é uma mentira. Mas ele se sente confortável com a roupinha. A roupinha precisa ser tirada uma vez ao dia. Pode ficar no máximo 2 dias seguidos no cachorro. Depois ela precisa ser lavada. Então, de repente, o cachorro ter 2 roupinhas. Roupinha no verão. A gente usa roupinha no verão? Coloca aqui pra mim, se você acha que precisa usar roupinha no verão. Coloca aqui embaixo pra mim, me conta. Você achava que precisava de roupinha no verão? Precisa. Lugares quentes precisam de roupinha? Precisa. Por quê? Porque muitas vezes o tutor, quando tá quente, pede para baixar bastante o pelo do animal. E principalmente quando eles vão ficando mais velhos, o pelo vai ficando ralo. Isso significa que entra uma incidência de sol muito maior na pele desse animal. Risco de câncer, risco de queimadura, risco de descamação, de vermelhidão, de coceira, tudo isso por causa do sol. Então, mora numa cidade onde tem uma grande incidência de sol e o seu tutor passeia com o animal na rua, de roupa, uma roupa leve, clara e que não absorva tanto os raios solares. Por exemplo, não pode ser de nylon, né? Porque o nylon vai esquentar e vai ficar ali aquilo quente nas costas do animal. Então, você tem que ter roupa assim. O seu cliente sabe que no sol e no calor também precisa usar roupa? Talvez ele não saiba. E você não ensinou. E daí você não vendeu. Entendeu? A gente ensina as pessoas quais são os benefícios das coisas. Precisa limpar o ouvido com frequência desse animal? Depende. Animais que têm secreção ou que já tiveram otites recorrentes, é interessante limpar o ouvido 2 a 3 vezes por semana até que se estabilize bem a flora e não tenha mais risco desse animal ter um problema de otite. Você tem algum produto que faz essa limpeza, que seja no pH neutro, tudo direitinho? É isso aí, precisa ter. São muitos detalhes, né? Muitos detalhes. E eu até vou contar uma coisa para vocês. São tantos detalhes que muitas pessoas não sabiam, mesmo tendo pet shopping, da importância de cada produto, né? Por isso, dentro do MPL, eu coloquei um novo módulo que é de como cuidar do animal, onde eu vou falar de todas essas coisas. Animais que pulam demais, cuidar com o piso liso da casa, se precisa colocar roupa no verão, qual é a altura do comedor ideal. Tudo isso está dentro do módulo. Para quê? Para as pessoas terem esse conhecimento, se não tinham, e poderem treinar a sua equipe, porque daí ali está tudo descrito. Para poder treinar a sua equipe precisa ser treinada por você, com os seus valores, com os seus princípios, com o que a sua empresa quer passar para o mundo. O seu funcionário tem que saber qual é a imagem que você quer passar para o mundo. O seu funcionário tem que ser cliente do seu pet shopping. Ele não pode trabalhar para ti e comprar ração ali no vizinho, trabalhar para ti e comprar tapete em outro lugar. Ele tem que saber quais são os benefícios dos seus produtos. Ele tem que ser um dos seus principais clientes, porque ele entende a qualidade dos seus produtos. Uma das coisas que me deixa infinitamente contente é justamente
os meus funcionários e os meus ex-funcionários, inclusive, continuarem sendo clientes do meu banho tosa, da minha loja. Por quê? Porque eles sabem como era feito o banho lá dentro, né? Porque na internet a gente só enxerga a grama verdinha do vizinho, né? A gente enxerga o palco do vizinho, aquilo que quer ser mostrado. Agora, quem trabalhou na sua empresa conhece os bastidores. Eles voltam para ser seu cliente? Isso é um termômetro maravilhoso para você saber se o teu serviço agrada. O teu ex-funcionário volta para ser teu cliente? É exatamente assim. É assim que você atrai as pessoas. Os teus funcionários dizem, não, ó, leva lá com a gente usa água morninha para dar banho nos cachorros, a gente tem shampoo de qualidade, o pessoal é treinado, a gente tem produtos bons, a gente sabe para que usa cada coisa. Ele tem orgulho de trabalhar num lugar assim, porque a empresa é o reflexo do dono. Você é assim? E se você é assim, o teu funcionário te ajuda sim a fazer as vendas da loja. Porque ele entende por que tem cada coisa, como que é cada coisa. Fechado? Vamos dar só uma revisada então aqui do final. Aumentar as vendas. Você tem que ensinar o teu cliente. Saber quem é o seu cliente. Aumentar o seu lucro. Organização financeira e diminuir os teus custos o máximo que você conseguir. Fechado? Marca ali se vocês gostaram e me conta se você sabia que cachorro também precisa usar roupa no verão. Marca aqui embaixo nos comentários para mim. Valeu? Um grande beijo. Fiquem com Deus.